Bom dia, querido irmão, querida irmã. Você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, pelo nosso canal no YouTube, Facebook, Spotify, Palavra de Redenção. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada nesta solenidade de Natal do Senhor. Nós estamos vivenciando um tempo muito bonito, o tempo da celebração do Natal, e estamos com a Divina Providência que coincidisse num final de semana, sexta, sábado e domingo, 3 celebrações muito importantes. Hoje celebramos a Vigília do Natal, a Missa da Noite. Amanhã celebramos a Missa do Dia de Natal. E no domingo celebramos a Sagrada Família. Por isso, este Pão da Palavra será absolutamente especial. Nós vamos refletir rapidamente toda a Palavra de Deus que haverá de ser proclamada nesses 3 dias belos e solenes. E faremos para vocês a proposta das leituras orantes dos 3 evangelhos de hoje, de amanhã e de domingo. Hoje nós estamos celebrando a Missa da Noite de Natal, a chamada tradicional Missa do Galo. Então, a primeira leitura é Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 3, versículo 5 a 6, que o texto trata do nascimento de um príncipe que seria luz para o povo em meio às trevas. No tempo do profeta Isaías, lá nos anos de 732 a.C., a população da Galileia, no texto aparece Zabulon e Naftali, tinha sido deportada para a Síria. E sua terra é como as sombras da morte. É uma metáfora que o profeta está utilizando. Mas surge uma luz, o nascimento de um filho real, o filho do rei. Ele recebe títulos de inimaginável grandeza, exprimindo a confiança colocada nele. A Galileia oprimida torna-se imagem de toda a humanidade, e aquele em quem ela coloca sua esperança deve ser o Salvador de todos. Então, o nascimento do rei, que traria esperança para o povo do norte que havia sido deportado, esperança de ser o Messias, esperança de ser o Salvador, ele é apresentado como uma luz que brilha no meio das trevas. Não é à toa que essa celebração é realizada justamente dentro de um contexto da luz que vence as trevas, Por isso que no tempo do Natal nós enfeitamos as nossas casas com luzes, Porque todas essas luzes representam a luz de Deus, representa Jesus, que é a verdadeira luz, Então, dito isso, se a humanidade estava nas trevas do pecado e da morte, agora lendo de forma cristã esse texto, então nasceu para nós um menino que vai ser luz, Jesus, que já veio para poder nos iluminar e nos tirar do caminho do pecado e da morte. O Salmo 96 nos convida a cantar um canto novo, pois o Senhor fez maravilhas, e a grande maravilha que Deus realizou foi o mistério da encarnação. Ele veio na nossa história, veio na nossa carne, para justamente nos ensinar e o caminho de vivermos uma vida salva, uma vida reconciliada. Já a segunda leitura, tirada da Carta a Tito, capítulo 2, versículo 1 a 14. O autor vai nos dizer que se manifestou a graça de Deus. Entre a primeira manifestação da graça de Deus em Jesus, que é o nascimento de Cristo, e a segunda, que se dará no fim dos tempos, situa-se o tempo da igreja e a nossa história. Através de nós, o mundo experimentará algo do carinho de Deus. Então, a comunidade cristã que experimentou em si a graça de Deus, pelo fato de comungar da vida de Cristo, que é a luz que nos ilumina e que nos liberta do pecado e da morte, então, enquanto a graça definitiva e plena não nos chega, que só acontecerá no fim dos tempos, a igreja, portanto, se torna sacramento, sinal e presença desta graça, que já foi comunicada à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Nele, a graça de Deus se manifestou para poder nos redimir, para poder nos salvar, para nos dar vida e paz com Deus. Já o Evangelho, Lucas capítulo 2, versículo 14,
narra o nascimento de Jesus e o anúncio do nascimento de Jesus aos pastores. As esperanças messiânicas do Antigo Testamento oscilavam entre o surgimento de um novo rei davídico e um agir direto de Deus. Então nós tínhamos duas expectativas do Antigo Testamento. Tinha gente que acreditava que Deus haveria de intervir pelo nascimento de um Messias descendente de Davi, como também tinham aqueles que acreditavam que Deus, de uma forma direta, haveria de intervir na história humana, restaurando toda a criação. Isso eram os apocalípticos, né? Pois, neste menino que nasce em Belém, Jesus, segundo a narrativa, realizam as duas expectativas. Pois ele é apresentado como filho de Davi, nasceu em Belém, terra de Davi, é descendente de Davi, pois seu pai, José, é descendente de Davi, né? E lhe adota como filho. E ele é, ao mesmo tempo, filho de Deus. Em outras palavras, ele é Deus mesmo que vem na história humana para recriar, refazer este mundo que era tão lindo, tão belo, mas que foi feio, enfeiado, destruído por causa do nosso pecado, né? Então, o céu simboliza os anjos, simbolizado pelos anjos, e a terra, simbolizado pelos pastores, adoram o menino Jesus, porque ele é Deus, porque ele é Deus encarnado, Deus presente na nossa vida, Deus presente na história. É interessante que é posto na boca dos anjos que ele é Kyrios, ele é Senhor, e ele manifesta a glória de Deus e traz ao mundo a paz. Glória a Deus das alturas e paz da terra aos homens por ele amados. Então, é interessante que o texto narra que, portanto, que em Cristo se dá a boa notícia da chegada do reino de Deus aos pobres e excluídos, que são simbolizados pelos pastores. E em Cristo, de certa maneira, já chega esta intervenção de Deus em toda a humanidade, para que a humanidade, seguindo os passos de Jesus, possa viver em paz e viver a comunhão com Deus. Continuamos a nossa reflexão acerca da palavra e agora meditando a palavra de Deus proclamada nesta missa do dia, a missa do dia de Natal. Então a primeira leitura é Isaías capítulo 52, versículos 7 a 10. E esse texto fala da alegria da boa notícia, da boa nova, a salvação universal. É interessante que essa palavra boa notícia é o evangelion, em grego, evangelho. Os reis de Israel não trouxeram a salvação para o seu povo, mas o abandonaram. Se você é um bom leitor do Antigo Testamento, vai perceber que, como é narrada na Bíblia, os reis de Israel não propiciaram a comunhão com Deus para o povo e não foram bons para o povo. Não trouxeram a salvação. Pelo contrário, abandonaram o povo. E por culpa dos reis, o povo viveu uma vida muito ruim. Mas Deus, ao